De Deus, lá no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 8. Lucas capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 43, na verdade 42b. A cura de uma mulher enferma. Enquanto Jesus ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse Jesus: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Oremos. Pai querido, é tão bom estarmos aqui em tua casa, casa de oração para todas as nações. Me alegro muito por esse convite, por essa oportunidade de agora estar aqui para juntos pensarmos, refletirmos, ouvirmos, sobretudo acolhermos a tua palavra nos nossos corações e também nas nossas vidas. Muito obrigado por essa manhã tão bonita, onde eu posso de novo estar aqui nessa igreja que se tornou uma igreja tão querida para mim, e também porque eu posso rever tantas irmãs e tantos irmãos, gente tão querido, gente que comigo por tanto tempo caminhou, seguindo os teus passos na jornada do reino. Muito obrigado, Senhor, por esse momento bendito. Agora eu te peço que essas palavras dos meus lábios, e assim também esse meditar do meu coração, que eles possam ser agradáveis diante de ti, e que seja a tua voz que nós possamos nessa manhã ouvir, em nome de Jesus. Amém. É a mesma pastinha de sempre, viu? Deixa eu pegar aqui. Olha, eu quero começar dizendo para todos vocês, com tanta alegria no meu coração que eu não sou nem capaz de exprimir, quero começar lembrando que se nós prestarmos atenção nesse primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, nós vamos logo perceber que esse Evangelho ele foi escrito a um homem chamado Teófilo. Ele é descrito como excelentíssimo Teófilo. Lucas não se dirige a ele somente pelo seu nome, ou chamando-o de irmão Teófilo, querido Teófilo, mas sim como excelentíssimo Teófilo. Nós sabemos que Teófilo significa filho de Deus. Isso nos remete com toda certeza, não somente a filhos, mas obviamente que também a filhas de Deus, filhos e filhas de Deus. Por inferência, eu posso entender, eu quero entender, eu estou decidido de entender nessa manhã que eu posso interpretar esse prefácio que Lucas escreve ao excelentíssimo Teófilo como Deus endereçando a sua palavra também a mim, também a você. Essa palavra foi escrita não somente para esse excelentíssimo Teófilo, mas ela foi também escrita para mim e para você na manhã desse dia. E de forma tanto maravilhosa,
quanto também misteriosa, nós podemos inferir que essa história, toda a palavra de Deus, ela é dirigida a mim, ela é dirigida a você, ela é dirigida à igreja e ao povo de Deus. Mas de uma forma maravilhosa e também misteriosa, quero também acreditar que essa palavra, nesse exato momento, essa história dessa mulher enferma, que sofria há 12 anos, ela também se dirige de forma peculiar a mim, a você, a todos nós que estamos aqui. Vale a pena prestar atenção a todos os detalhes dessa história, porque eu estou convencido que o bom Deus quer, deseja falar comigo, contigo, nessa manhã. Esse pequeno detalhe ainda, só numa pequena e breve introdução, esse pequeno detalhe, excelentíssimo Teófilo. É possível, com toda certeza, que esse homem fosse alguém importante, alguém conhecido, alguém a quem as pessoas se dirigiam usando essa titulação, excelentíssimo Teófilo. Mas eu penso que isso aqui também tem um outro sentido. É assim que Deus nos vê. É assim que Deus vê a mim. É assim que Deus vê a você. É assim que Ele nos vê como perdoados e lavados no sangue de Jesus. Não tem a ver com o valor que as outras pessoas dão a mim ou dão a você. Não tem a ver como as outras pessoas me veem. O grau de importância que elas atribuem a mim ou a você. Mas esse excelentíssimo Teófilo, excelentíssimo Filho de Deus, excelentíssima Filha de Deus, é um carinho do Senhor para mim e para você nessa manhã. Deus vê o que nós ainda nem sequer somos. Deus vê o que Ele ainda está fazendo na minha, na sua, nas nossas vidas. Deus sabe para onde Ele está nos levando. Deus sabe onde vai terminar a minha, a sua, a nossa jornada. E nessa manhã, para mim, é tão bom me senti parte disso. Essa história foi escrita também para mim. Também eu sou um filho de Deus. Também você é um filho, uma filha de Deus. E também, para Deus, nós somos pessoas excelentes. Nós somos pessoas queridas. Nós somos pessoas amadas. Amém? Glória a Deus por isso. Para mim, esse prefácio quer dizer isso. Eu e você somos muito amados. É assim que Deus nos vê. É assim que Ele nos trata como filhos e filhas muito, muito queridos. Mesmo que você seja, então, como um Tomé, alguém que tem uma certa tendência de duvidar das coisas, mesmo que você duvide de tudo, tenha essa característica, nunca duvide, então, do amor de Deus. Nunca duvide do quanto Deus te quer bem. Nunca duvide de que Deus agora mesmo, nesse exato momento, Ele deseja, Ele quer, Ele pode falar ao seu coração. E isso vai acontecer através dessa história que, como você bem sabe, foi escrita também para você, também para mim. Nós somos filhas e filhos queridos de Deus. Hoje, aqui, agora, no dia 10 de fevereiro do ano 2019, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, na Igreja Cristã de Nova Vida. Mas agora vamos pensar mais em Lucas 8, 43 a 48. Em primeiro lugar, a gente sabe, talvez você já ouviu essa história N vezes, já ouviu N sermões sobre a enfermidade dessa mulher, mas foi o que Deus falou ao meu coração, foi a forma como nos últimos dias, desde que eu recebi o convite do Bispo Alexandre, através do meu querido irmão Marcos Belo, foi isso que veio muito forte no meu coração. E mesmo que eu conheça essa história de trás para frente, de frente para trás, e mesmo que eu já tenha pregado tantas vezes sobre ela, e você também já tenha ouvido tantas vezes, vamos pensar no que Deus pode querer estar nos dizendo através dessa história hoje de manhã. Uma mulher, 12 anos, sofrendo com um fluxo hemorrágico. O texto nos diz que ela buscava ajuda de todos os lados. Ela chegou a gastar todos os seus haveres, todos os seus bens, com a tão sonhada cura para aquela enfermidade que tanto lhe afligia.
Nós aqui claramente sabemos, claramente podemos perceber que nós estamos diante de alguém que não aguenta mais sofrer. Diante de alguém que não aguenta mais esse sofrimento específico. Uma mulher verdadeiramente esgotada em suas forças, em sua energia. Provavelmente ela sofria de uma anemia profunda, ela devia se sentir sem forças para a tarefa diária do enfrentamento da vida. Ela se sentia excluída do convívio social, até mesmo das pessoas a quem ela mais amava, porque naquele tempo esse tipo de enfermidade era considerado uma enfermidade que tinha um quê de impureza. A pessoa devia se sentir impura. A pessoa devia ela mesma se afastar, se excluir do convívio com os outros. A cultura daquele tempo e a tradição religiosa daquela época tratava assim uma pessoa que tivesse qualquer tipo de fluxo sanguíneo ou hemorrágico. Esse estigma, ele certamente levantava outras questões maiores. Eu fico pensando. Talvez essa mulher refletisse da seguinte maneira: o que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz de errado na minha vida para merecer uma sina dessa, uma enfermidade dessa? 12 anos com uma hemorragia que não cessa. Ela devia pensar que o próprio Deus tratava ela como uma mulher impura. O próprio Deus tratava ela como excluída, não somente do convívio social, mas também do convívio da comunidade religiosa da sua época. Essa mulher bem devia pensar: olha, não tem salvação para mim, eu estou perdida, eu sou impura, há 12 anos que eu sofro com isso, já gastei tudo que eu tenho procurando cura e nada acontece. Penso que aqui a gente está diante de alguém cujas energias foram completamente sugadas. De um lado pela anemia, dessa enfermidade que já durava 12 anos. Do outro lado, pelos sentimentos de culpa, sentimentos de tristeza, de depressão, que ela certamente abrigava no seu coração, já tão fragilizado por aquela enfermidade. Ali havia não somente o ciclo de uma doença, mas havia o ciclo de uma história que se arrastava, de uma história impedida. O ciclo de uma doença que enfraquecia tanto o corpo como a alma daquela mulher. Isso sem falar no outro ciclo, o ciclo da culpa, o ciclo do cansaço, da tristeza, da depressão, do não saber mais o que fazer, onde se esconder, para quem ou para onde correr, a quem apelar. Eu me vejo aqui diante de alguém beirando um colapso físico, beirando um colapso emocional. Alguém que não aguentava mais aquela vida, alguém que não aguentava mais aquele sofrimento. Ela se viu diante de uma bifurcação. Sabe, uma bifurcação é quando você vai para um lado ou para o outro. É quando você faz uma coisa ou outra. Você não pode ir para os dois lados. Você não pode seguir para a direita e para a esquerda. Você não pode escolher um sem deixar o outro. De um lado, ela podia se entregar ao desespero, a um sentimento de derrotismo. Ela podia entrar até num processo de não querer mais viver, de desistir da vida. Mas, de outro lado, ela ainda podia fazer alguma coisa. Talvez fosse a sua última tentativa. Talvez fosse a última coisa que essa mulher podia fazer na sua vida. Ela podia, por exemplo, romper com todas aquelas vozes que lhe culpavam, que lhe acusavam. Ela podia deixar de prestar atenção no olhar das pessoas que a discriminavam e a tratavam como uma pessoa enferma e desqualificada para a vida. Ela podia sair daquele esconderijo onde ela se meteu para se esconder das pessoas. Ela podia
mesmo sendo proibido e contra a lei, e é isso que ela termina fazendo, ela podia enfrentar aquela multidão, romper com aquelas vozes, com aquela culpa, com aquela tristeza, com aquela depressão, com aquela falta de vontade de viver. Ela podia se dirigir a Jesus, procurar Jesus. Muitos diziam que de Jesus saía poder. De Jesus emanava poder. Era isso que se falava. Quando Jesus chegava numa cidade e todas as pessoas traziam para ele, é o relato dos evangelhos, todas as pessoas que estavam doentes, enfermas, acometidas por espíritos imundos e assim por diante. A fama de Jesus corria grande. E foi isso que aquela mulher fez. Ela rompeu o ciclo daquela doença. Ela fez calar todas as vozes que lhe oprimiam, que lhe culpavam, que lhe condenavam. Por um momento, ela parou de sentir culpa. Ela rompeu com aquela doença. Ela acreditou que ainda tinha alguma força, mesmo depois de 12 anos de uma hemorragia ininterrupta. Ela foi procurar Jesus. Ela foi ao encontro daquele que podia mudar tudo. Se ela apenas pudesse tocar nas suas vestes, foi o pensamento dela. Ela não pensou, eu quero ter uma entrevista com Jesus, talvez eu possa me aconselhar com Jesus, talvez eu possa perguntar para ele por que eu fui acometida dessa enfermidade, o que foi que eu fiz, será que foram meus pais que pecaram? Ela não pensou num aconselhamento pastoral com Jesus, ela disse, se eu tão somente tocar na orla do seu manto, da sua veste, isso já será suficiente para que eu seja curada. Ela acreditou que ainda tinha força para fazer isso. Ela acreditou que ainda tinha força para procurar a única pessoa que podia mudar a sua vida. Reunindo todas as suas forças, ela conseguiu chegar perto de Jesus, enfrentando e passando pela multidão. E como ela pensava, ela conseguiu tocar nas vestes do Senhor. Tocou nas suas vestes, nem sequer falou com ele, apenas tocou nas suas vestes e o milagre aconteceu. O fluxo cessou. O sentimento de culpa foi embora. As acusações de impureza tiveram que deixá-la. Ela sentiu toda a sua energia, toda a sua vontade de viver voltar para ela. Jesus percebeu imediatamente que dele havia saído poder, isso mesmo diante daquela multidão que o apertava. Mesmo assim, aquela multidão que o apertava de todos os lados não o impediu de sentir que dele saiu poder. Não o impediu de perceber a incrível fé daquela mulher. Ela estava à beira de um colapso, sem forças, sem energia, cheia de culpa, se sentindo impura, doente. Mesmo assim, ela se voltou para Jesus e por isso ela teve a sua história completamente transformada. Filha, vá em paz. A tua fé te salvou. Vá em paz. Filha, a tua fé te salvou. Quantas pessoas estão hoje aqui precisando ouvir isso? Quantas pessoas estão no mundo em que nós vivemos precisando ouvir essa palavra? Talvez isso é tudo que elas mais precisam ouvir. Filha, filho, fica em paz. Eu posso mudar a tua vida. Eu posso curar essa enfermidade. Eu posso dar outro rumo para a sua história. A tua fé, ela pode te salvar. Parar só um minutinho, pequenininha pausa, para te dizer que isso aqui, exatamente isso aqui, é uma das coisas que mais me fascina no Evangelho de Nosso Senhor e nas Sagradas Escrituras da nossa fé. Eu amo essas histórias dos Evangelhos porque são histórias do dia a dia.
São histórias do cotidiano. Histórias de gente normal como nós somos. Gente chorando e gente sofrendo. Gente doente, precisando de cura, como essa mulher, mas também festas, momentos de alegria, onde o sobrenatural vem ao encontro do natural, onde o sobrenatural simplesmente, às vezes até inesperadamente, acontece nas nossas vidas, na nossa história, e tudo que nós somos é transformado. Tudo que nós fizemos é perdoado. Todas as nossas culpas podem ser removidas. Nós podemos ganhar um novo rumo, nós recebemos uma nova história, nós recebemos o poder para viver uma outra vida. No fundo, é disso que nós mais precisamos. Às vezes, mesmo na igreja, nós somos capazes de nos distrairmos com muitas coisas, quando isso aqui é o principal. Filho, filha, vai em paz. A tua fé te salva. A tua fé te salvou. Voltando para a história, até aqui nós usamos um espelho retrovisor, onde do presente nós olhamos para uma história do passado bíblico bem distante de nós. Por outro lado, eu quero agora fazer o movimento inverso, uma espécie de via de contramão. Eu quero do passado bíblico, desse passado bíblico, dessa história, desse passado bíblico, tão distante de mim e de você, eu desejo agora, em nome de Jesus, projetar um pouquinho de luz, quem sabe até muita luz, sobre nossas vidas e sobre nossa realidade hoje. Será que alguns, quem sabe até muitos de nós, não estamos aqui, agorinha mesmo, depois de refletirmos um pouquinho sobre a condição dessa mulher, e olha que nós já ouvimos essa história N vezes. Mas será que agorinha mesmo, depois de refletirmos um pouquinho sobre a condição dessa mulher, quem sabe nós já não recebemos a capacidade de identificarmos de algum jeito, de alguma forma, essa mulher e a minha vida, essa história e a minha história, a vida dela, as lutas dela, os problemas e as dificuldades dela e os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas lutas, as minhas crises, culpas e assim por diante. Isso não é de admirar. A palavra de Deus, ela tem esse poder de falar a nós hoje do mesmo jeito que falou aquelas pessoas há mais de 2000 anos atrás. Não é verdade que às vezes também eu, também você, nos encontramos igualzinho a essa mulher? Iguaizinhos a esta mulher? Quem sabe vivendo sob a pressão de uma situação insuportável, onde você se encontra esgotado, esgotada. É um poder que vem sugando toda a sua energia, um poder que vem tirando toda a tua capacidade de se concentrar no principal, nas prioridades da vida. Um poder que vem sugando até mesmo a tua vontade de viver. Por vezes, você tem desesperado da vida. Quem sabe algumas pessoas aqui não estão sendo, como aquela mulher, consumidos pela culpa. Quem sabe um pecado ou até pecados sucessivos não tem feito você sentir impotente, impuro, diante da vida que você sabe que deveria estar vivendo, diante da vida que você sabe que poderia estar vivendo, diante da vida que você sabe que Deus quer que você viva. Há aqueles que se sentem sem forças para seguir adiante,
sem coragem para viver, sem capacidade para enfrentar determinados desafios. Falta-lhes vitalidade espiritual. Eles precisam para romper esse ciclo vicioso de culpa, de tristeza, de depressão, de impureza, de doença, de medo e assim por diante. Por vezes esse sentimento é tão forte que o corpo sente, o corpo enfraquece, o corpo somatiza tudo diante do peso da vida, diante do peso de problemas sem solução, de uma culpa que não encontra o seu perdão, de uma dor que não admite consolação. As nossas energias são sugadas, são roubadas, são como que retiradas de nós. E nós passamos a não mais viver a vida. Passamos somente a sobreviver à vida. Você aqui precisa entender. Quando eu digo você, eu sempre penso também em mim. Quando eu penso em você, eu quero, antes de tudo, me referir a mim mesmo. Porque também eu preciso lutar. Também eu enfrento muitos obstáculos na minha vida e na minha caminhada. Essa palavra é um desafio também para mim. Espero que esteja sendo para você também. Eu preciso entender, você precisa entender, nós precisamos entender. Deus, Ele conhece a minha, a sua, a nossa condição. Deus conhece a minha, Ele conhece a sua, Ele conhece as nossas vidas. Deus conhece o nosso passado, o nosso presente. Entender que Deus permite que certas coisas aconteçam para que Ele possa nos livrar de outras. Certas coisas aconteceram na sua vida. Certas coisas acontecem nas nossas vidas como um verdadeiro livramento do céu. Aquele que começou a boa obra na tua vida, ele vai completar essa boa obra. Você pode dizer comigo, aquele que começou a boa obra na minha vida, Ele vai completar essa boa obra na minha vida. Vamos dizer de novo, aquele que começou a boa obra na minha vida, Ele vai completar essa boa obra na minha vida. Deus é fiel. Ele permanece fiel mesmo quando nós somos infiéis. Ele não pode negar-se a si mesmo. Essa é a boa notícia do Evangelho de hoje. Por isso, no final, nenhuma lágrima que você derramou, nenhum sofrimento que você teve que suportar, nenhuma injustiça que você tenha sofrido nessa vida, nenhuma traição a qual você foi submetido, ou a qual você foi submetida, nenhuma traição, nada que tirou e roubou as tuas noites de sono, nada que roubou e sugou as tuas energias, vai deixar de cooperar para o bem e assim também para que todo o propósito de Deus na sua vida venha a se cumprir no tempo certo, quero dizer, no tempo de Deus. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Pode repetir comigo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Por favor, não olhe tanto para o que você perdeu, viu? Não olhe tanto para o que foi tirado de você. Olhe mais para o que Deus está fazendo na sua vida. Pense mais nisso.
Pense no que Deus está fazendo em você. Pense no nível e nos graus de transformação que estão acontecendo com tua vida justamente através do que você está passando. Pense no que Deus tem feito. Pense como Deus tem transformado você. Justamente através dessa contradição, dessa dor, dessa injustiça, dessa traição, dessa força que suga suas energias e muitas vezes até a sua vontade de viver. Se concentre menos no que você está passando. Se concentre pouco ou nada no que os outros são capazes implacavelmente de dizer sobre você, tantas e tantas vezes até caluniando você. Pense pouco nisso. Pense menos nisso. Se for possível, não pense nisso. Se concentre, sim, muito mais no que Deus, o bom Deus, está fazendo na sua vida justamente através de tudo isso. Não conte tanto o tempo desde quando você está sofrendo. 12 anos, 1 ano, 6 anos, 6 meses, 3 meses. Aprenda a contar e a confiar no tempo de Deus. Esse tal tempo de Deus, ele vai chegar na sua vida. Eu quero profetizar isso essa manhã, em nome de Jesus. Esse tal tempo de Deus, ele vai chegar na sua vida, na minha vida e nas nossas vidas. Tenha absoluta certeza, sem acalentar qualquer tipo de dúvida no seu coração. Esse tal tempo de Deus, ele vai chegar. Aquela mulher, do meio do seu ciclo de dor, de culpa e de desespero, resolveu se voltar para Jesus, resolveu acreditar em Jesus, resolveu confiar em Jesus de todo o seu coração. Foi aí que a vida dela mudou, uma guinada aconteceu, ela pôde viver uma nova vida, começou a escrever uma nova história, pôde ser, de fato, quem aquela mulher nasceu para ser. Ela vivia uma não-vida. Ela pensava que estava vivendo bem, que estava tudo certo. Mas aí veio uma enfermidade, veio uma doença, veio um obstáculo, veio um problema para colocar ela de novo na rota de Deus, da vontade de Deus para a sua vida. Aquela mulher se tornou uma verdadeira testemunha do perdão, do poder e da misericórdia de Deus, de Jesus. A sua história, ela atravessou todos os tempos. Por isso, ainda hoje, onde esse evangelho é pregado, onde esse evangelho é anunciado, a sua fé é lembrada e a sua fé serve como inspiração para mim e para você, que vivemos 2000 e tantos anos depois da ocorrência desses fatos. Você que hoje está sofrendo, vivendo uma contradição, se sente oprimido, oprimida, pelo peso de uma culpa, pelo peso de uma injustiça, pelo peso de uma exclusão a qual você foi imposto, pelo peso de algo que suga suas forças, sua energia, rouba até mesmo sua vontade de viver, saiba que você pode vir a Jesus. Entenda que Jesus, bondoso, ele está te esperando, de braços abertos. O amor de Jesus é um amor incondicional. Ele quer e pode transformar seu pranto em alegria. Ele pode, como diz o hino que eu gosto tanto, ele pode dar para você uma veste nova, pura. Ele pode te dar um par de sandálias novas para que você possa suportar o ide que ele tem para você. A missão que ele tem para a tua vida. Já pensou receber uma veste nova? Já pensou receber um par de sandálias para andar como Jesus andou e viver como Jesus viveu? Sabe o que ele pode fazer ainda? Diz o cântico. Ele pode colocar um anel no teu dedo, para que você saiba que ele tem um compromisso com você. E também que você tem um compromisso com ele.
não é só o que nós esperamos de Deus, é muito mais o que Deus espera de nós. Não é só a aliança que eu quero que Deus honre comigo, é também a aliança que Deus espera que eu honre com Ele. Compreendeu? É uma via de mão dupla. Não é só o que eu espero de Deus, é também, e até muito mais, o que Deus espera de mim. Nada, ninguém pode mudar, pode alterar, pode apagar o amor que Deus tem por você. Não demore mais, não alimente mais nenhuma dúvida, não viva mais do que você vê, não viva mais do que você sente, do que você pensa. A fé não se baseia no que nós sentimos, mas nas promessas, na veracidade das promessas de Deus. Esqueça o que as outras pessoas dizem, o que elas pensam. Faça logo o que aquela mulher fez. Faça hoje o que só você pode fazer. Volte-se para Deus, aceite o convite de Jesus, pare de viver sobrecarregado, sobrecarregada pelo medo, pela culpa, receba o perdão de Jesus, receba a paz que só Ele pode dar para você, receba o dom divino do Espírito Santo, passe a viver na plenitude da fé e da esperança. Não importa, isso é muito importante agora, não importa como você está, não importa de onde você vem. Hoje de manhã, não importa o que foi que você fez ou deixou de fazer. Não importa hoje de manhã qual é o tamanho da sua culpa ou o quanto você se sente impuro ou impura. Não importa o tamanho, o peso da carga que você vem transportando sobre seus ombros. Importa somente vir a Jesus. Ele tem o perdão, Ele tem a solução, Ele tem a salvação que nós tanto precisamos. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo é todo suficiente para purificar o meu sangue, o seu sangue, o nosso sangue, e assim nos fazer novas criaturas. Aquela mulher, ela fez a grande confissão, hoje ela nos dá o maior exemplo. Ela disse, se eu apenas tocar, lembre, ela não queria nem ter um aconselhamento pastoral. Ela não queria ter uma conversa com Jesus, nem de 5, nem de 10, nem de 30 minutos. Ela disse, se eu apenas tocar, eu só quero pegar na roupa do Messias. Se isso acontecer, eu vou ser curada. Ela acreditou de todo o seu coração. Ela não acreditou um pouco. Ela não acreditou pela metade. Ela não acreditou 80%, 90%. Ela acreditou 100%. E é isso que Jesus espera de nós. Sabe o que a gente pode fazer agora? Com as nossas orações, pela misericórdia de Deus, pela sua graça e favor que nós não merecemos, nós podemos agora, com as nossas orações, tocar o coração de Jesus. Do coração de Jesus emana poder, sai poder, vem poder. E esse poder me encontra onde eu estou, como eu estou, do jeito que eu sou. Esse poder está pronto para sair, para nos alcançar, aqui e agora, do jeito que nós estamos. Tendo chegado aqui como nós chegamos, importa apenas tocar o coração de Jesus. Nós faremos isso derramando perante Ele, diante dEle, os nossos corações. Nós faremos isso, sabe como? Derramando perante Ele a nossa história, a minha história, com todas as minhas culpas, a sua história, com todas as suas culpas, sabendo que Ele me conhece muito bem, Ele te conhece muito bem, e mesmo conhecendo a mim e conhecendo a você, Ele resolveu tomar aquela cruz e assumir o castigo que devia ser meu e seu. Pare e pense, qual é, eu já estou terminando, qual é a sua multidão? Que multidão você precisa enfrentar? Talvez são os seus próprios pensamentos. Talvez a sua multidão não é nenhuma multidão na Avenida Conde da Boa Vista. Talvez a sua multidão são os seus pensamentos. É o seu negativismo. É a sua desistência de lutar, de seguir adiante. Talvez você tenha que lutar contra você mesmo.
contra você mesma? O que é que rouba a sua força hoje? O que é que suga a sua vontade de viver? Qual é o nome da sua culpa? De quem você precisa receber perdão? A quem você precisa conceder perdão? Há quantos anos, há quanto tempo você vem sofrendo? Você quer mesmo continuar vivendo assim? Até quando você acha que vai conseguir viver com essa culpa? Sabendo que Jesus quer e pode te perdoar, quer e pode te curar, quer e pode tirar esse peso, esse fardo, essa carga dos teus ombros. Existe uma outra vida, um outro jeito de viver essa vida. O que é que você hoje mais precisa? Se eu perguntar para você agora, só para você, para mais ninguém, faz de conta que só estamos nós dois aqui. E eu nem sou eu, sou apenas uma humilde vozinha. Que o Senhor aprove usar nessa manhã. Um humilde servo na seara do Senhor. O que é que você hoje mais precisa? O que é que você hoje mais precisa? Será que é isso que você anda pensando que precisa? Será que é isso pelo qual você vem gastando tuas forças, tuas energias, teu tempo? O que é que você mais precisa hoje, de verdade mesmo? Essa história termina com aquela mulher tocando na orla do manto de Jesus, termina com aquela mulher ouvindo as palavras mais benditas que um ser humano pode ouvir entre todas as palavras. Filha, vá, pode ir agora, pode voltar para a sua vida, pode voltar para a sua casa, pode voltar para os seus afazeres, pode reconquistar a sua vida, a sua fé, ela salvou você. Vá, volte. Volte para a sua vida. Seja agora, a partir de hoje, uma nova mulher, uma outra pessoa, uma nova vida aguarda e espera você. Agora vou terminar de verdade mesmo, que eu também não quero deixar uma impressão ruim de que falo, eu sei lá quanto tempo eu estou falando já. Quanto tempo? Faz muito tempo já. Minha esposa disse que faz. Então faz, viu? Olha, eu vou terminar só dizendo isso, viu? Tem duas armadilhas que o inimigo das nossas almas constantemente usa. Ele anda como leão rugindo em derredor procurando a quem tragar. Você ouviu tudo isso, mas de repente ele ataca você tirando o seu ânimo, tirando a sua força. Conta-se que houve uma conferência de demônios que procurava tornar neutro o potencial humano. A conferência girava em torno disso. O que é que a gente vai fazer para roubar o potencial humano do coração humano? Vamos esconder na Lua. Não, mas eles vão lá. Algum dia eles vão mandar um foguete lá. Vamos botar no fundo do mar. Não, mas o submarino vai lá também. Vamos esconder no fundo dos próprios corações. Que tal esconder o teu potencial no fundo do teu coração? Talvez se você soubesse que ele estava na Lua, você ia na Lua procurar. Talvez se você soubesse que ele estava no fundo do mar, você mergulhava lá. Aprendia a mergulhar com cilindro e ia lá buscar o teu potencial. Mas e se ele está escondido no teu próprio coração e é o lugar onde você nunca procura? Aí teve outra conferência dos demônios procurando de novo neutralizar toda a ação humana na direção do sagrado, na direção do divino, na direção de Deus. Aí de novo apareceu 3 ideias. Olha, vamos multiplicar o mal. Vamos fazer ventos fortes e vamos fazer catástrofes e tragédias, acidentes, pessoas morrendo. Vamos multiplicar o mal. Aí o outro demônio disse, não, mas o ser humano é capaz de fazer tanta coisa boa, é capaz de se doar, é capaz de gestos de tanta solidariedade, é capaz de esquecer-se de si mesmo. E o outro disse, então vamos espalhar a dúvida, vamos fazer o ser humano duvidar que Jesus realmente viveu, que ele nasceu de uma virgem, que ele ressuscitou, que ele subiu aos céus, que ele hoje tem todo o poder e toda a autoridade. O outro disse, não, mas o ser humano... ele sempre tem fé, a fé do ser humano de alguma forma sempre está com ele e é capaz de vencer a dúvida. E aí o outro disse assim, então pronto, eu tenho uma ideia que é imbatível.
Vamos fazer o ser humano pensar que ele pode deixar para amanhã. Vamos fazer o ser humano pensar que ele pode deixar para depois. Que ele pode prorrogar, que ele pode protelar. E aí ele acaba não fazendo nada. E às vezes, quando nós não caímos numa dessas armadilhas, nós caímos na outra. Você vê como o mal trabalha? A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Diga comigo, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não importa como eu estou, como eu cheguei aqui, como você chegou aqui, não importa o peso que eu ou você estamos carregando, importa agora olhar para Jesus, tocar no seu coração com o fervor da nossa fé. O que hoje te oprime vai cessar. O que hoje te oprime vai cessar. O que hoje me oprime, nos oprime, vai cessar. Amém? Deus abençoe sua palavra nos nossos corações e vidas. Pastor, eu posso fazer uma oração?